agradecer o convite do pastor Maurício, é um privilégio estar aqui, ainda mais ao lado de gente grande aqui, né? Você se sente até importante. O podcast não é o meu ofício, mas eu criei um podcast com o objetivo de trazer gente relevante para a cadeira. Então, se você correr lá, se inscrever, se chama Desperta por Vitor Tiziano, que sou eu, Vitor com C. E o objetivo é trazer gente de relevância para que a gente gere um impacto positivo na cidade. Então, acho que tem tudo a ver com o nosso painel de hoje. Queria começar esse painel colocando todo mundo no mesmo lugar, no mesmo patamar, que é trazendo o conceito de que é a igreja em célula. Eu acho que eu vou puxar um pouco de sardinha aqui, pastor, se me permite. Queria começar com o meu pastor aqui, para que ele comece a apresentar para a gente, não só do coração dele, mas uma questão conceitual, o que é igreja em célula? Boa noite, gente, que bom estar aqui, gente que eu amo, gente que me deu bronca aqui andando pelo corredor aqui, eu nasci nessa igreja, e que gostoso poder estar falando no lugar onde eu fui criado e me apaixonei pelo Senhor. Obrigado, pastor Maurício, por estar aqui. O povo da Igreja Batista que eu amo tanto, mas amo muito. Igreja em célula. A igreja em célula, trocando em miúdos, a célula não é o último biscoito do pacote, e uma igreja que não é em célula também não é uma igreja errada, nada disso. O que eu vou tentar falar aqui são sobre princípios que eu vi no modelo celular, e disso eu não abro mão. Eu acho que eu nunca mais volto atrás, só se Deus me falar. Mas duas coisas que existem em igreja de célula que são importantes demais, que a história matou. A história matou, e eu vou falar um pouquinho daqui a pouco sobre isso. Primeiro, existe a consciência do sacerdócio universal, que é o que Jesus Cristo falou lá em Mateus capítulo 28, não falou para Pedro, ele botou a igreja, todo mundo junto assim, antes de ir para o céu, e falou assim, vocês vão para todo mundo, vocês pregam o evangelho a toda criatura, e vocês batizem, e vocês ensinem a guardar mandamento. Vocês vão por todo mundo e pregam o evangelho a toda criatura. Ou seja, não é o pastor que prega, não é trazer o pastor prega o evangelho, não é isso não, é o contrário. É o seguinte, eu sou o ministro do evangelho, vocês batizam, e esse é o próximo passo, que é uma confissão pública, e a partir daí vocês façam discípulos. Prestem atenção nisso. Vocês vão por todo mundo, pregam o evangelho e ensinem a guardar os mandamentos. É o que diz Mateus capítulo 28. Ensinar a guardar os mandamentos é fazer discípulos. Discípulos nossos não, discípulos de Cristo. Por isso que eu gosto muito, não gosto do termo discipulador. Eu gosto do termo fazedor de discípulos, porque o discipulador é meu discípulo. Não, você é discípulo de Cristo, e eu sou a pessoa que você se espelha, assim como o apóstolo Paulo falou, olhem para mim, porque eu sou imitador de Cristo. Você se espelha em mim, para que você pareça com Cristo. Dois parâmetros que a igreja em célula tem, que é uma das coisas mais importantes que a igreja perdeu na história. Primeiro, cada cristão é um ministro do evangelho. Não, qual é o meu ministério? O meu ministério é cantar no louvor. Não, o teu ministério não é isso, isso é a ferramenta, isso é uma diaconia. O teu ministério é ganhar pessoas para Jesus, ponto final. Não, eu não sou do ministério de célula, não, a célula não é ministério. Não, você está errado. Célula não é ministério, célula é vocação. Mas a célula em específico é a ferramenta pela qual e a estratégia pela qual nós ganhamos as pessoas para Jesus, e isso tem a ver com todo mundo. E como é que a gente ganha as pessoas para Jesus? Pregando o evangelho para elas? Falando, você tem que aceitar Jesus? A maioria das vezes não. Nós ganhamos as pessoas para a gente, e depois elas pedem Jesus para a gente. A gente ganha a pessoa para a gente. Você não precisa de um chamado para liderar uma célula, minha querida. Célula é um grupo pequeno, onde através de relacionamentos intencionais, nós ganhamos as pessoas para a gente, e elas vão falar assim, eu nunca vivi esse negócio, eu quero isso aí que vocês têm. Igreja em célula, cada cristão um ministro. Segundo parâmetro que eu tenho que falar, cada cristão um fazedor de discípulos. O que é o discipulado? É um lugar intencional, onde as pessoas vão ser preparadas para se parecerem com Cristo e serem enviadas. Isso é importante. Tem psicologia no discipulado? Tem Bíblia no discipulado? Tem, mas não é um lugar de psicologia, nem um lugar somente bíblico, e nem um lugar somente de relacionamento. Por quê? Porque onde se acaba ali apenas no contato de um com o outro, não cumpre totalmente o objetivo do discipulado. Jesus, quando foi chamar os 12, Jesus chegou e falou assim: olha, eu chamo vocês e vocês vão ser responsáveis, primeiro,
número 1, você chamou Cristo para si, para andar com Ele. E em segundo lugar, com a finalidade de enviá-los para expulsar demônios e enviá-los para pregar o reino de Deus e para curar enfermos. Ou seja, tem processo e tem propósito. Já vou acabar, desculpa. Qual é o processo? O processo é, através do relacionamento, modelar um ao outro para se parecer com Cristo. E qual é o propósito? Está escrito em letras garrafais. Não é só para ficar com a gente, você vai ser enviado. Só existe discipulado se houver envio no final. Célula, lugar de ganhar pessoas para Cristo. Discipulado, lugar de prepararem pessoas para se parecerem com Cristo, para serem enviadas para cumprir o ID. Não, e eu sou testemunho vivo de que é um organismo vivo mesmo, a célula é um organismo vivo, e a Igreja Batista Atitude ali do governador, que ele lidera, e eu sou ovelha lá, ela de fato tem uma inclinação absoluta sobre isso, né? E não é um começo, nem meio, nem fim, é um projeto, é um trajeto, e acho que a palavra célula simboliza bem demais, e queria corroborar com o que ele disse, mas tem uma coisa que o pastor Maurício me contou, e eu queria que ele conceituasse Igreja em Célula. Mas lá no podcast, quem não assistiu o episódio com eles três, faça isso urgentemente. Mas ele falou uma coisa que marcou minha vida. Ele falou assim, sabe como é que a igreja vai ganhar a Ilha do Governador, o Rio de Janeiro e o estado do Rio de Janeiro? Através de células. É a igreja dele que vai se conectar com a igreja dele, que vai se conectar com a igreja dele, e a gente vai chamar de igreja do Senhor. É um relacionamento pessoal, interpessoal dentro das casas. Eu queria que você conceituasse Igreja em Célula. A partir disso você me contou e mudou a minha história, assim. Boa noite, gente. Quem aqui hoje já está na igreja que tem célula, está em célula ou não está em célula? Levanta a mão. A maioria esmagadora, outros não. Eu não vou perguntar quem não está, mas que está vivendo. Gente, a igreja em célula, conceito básico, né? Uma igreja das duas asas. A igreja em célula é a igreja que rompe com o romanismo. A igreja em célula é a igreja que rompe com a estrutura do monumento e valoriza o movimento. Então, a igreja em célula é uma igreja que valoriza tanto a casa quanto o templo. Precisa falar da importância do templo? Não, porque a gente viveu isso de pequenininho. Vivemos uma pandemia da Covid-19. Quanta falta fez o templo? Não precisamos talvez falar tanto do templo. A gente já sabe da importância do templo. Afinal de contas, pelo menos no Brasil, até 1992, uns historiadores falam 96, quando esse chega sobre a nação brasileira, a gente não pensava em outra coisa. Então, a igreja em célula, o que é a igreja em célula? A igreja em célula é a igreja das duas asas. É a asa do pequeno grupo e a asa do grande grupo. Se você voar com uma asa só, você fica girando. Se eu girar, trocar? É para trocar? Se eu tentar voar com uma asa só, eu fico no mesmo lugar, com a outra a mesma coisa. Igreja em célula, o segundo grande conceito para mim, que vem aí dos teóricos do MIC e do pessoal do DNA, é a igreja de relacionamentos, né? A grande igreja que valoriza relacionamento. O que é a igreja em célula? É a igreja das duas asas e é uma igreja que prioriza relacionamentos. Se eu estou priorizando, é porque eu estou deixando algo em segundo e terceiro lugar. Então a gente tem o costume de falar entre os teóricos aí da igreja em célula, que uma coisa são os programas que são importantes. Esse aqui é um programa. A gente fez de tudo para não ser um evento, porque é evento. Evento é vento. Ele vai, ele passa. Ano que vem nós já estamos aí pensando, quase que eu anunciei o preletor do ano que vem. A gente está quase fechando com o pastor Carleto Paz, mas já tem o evento do ano que vem. Esse vai passar. A célula é lugar de relacionamento. Uma igreja em célula é uma igreja que está disponível a viver por relacionamentos e não por eventos. E isso, como relacionamentos é orgânico, é vivo, isso não para. Um prédio não cabe a uma igreja em célula. O Everton está sem prédio e a igreja está acontecendo. O Robson ficou sem prédio e a igreja está acontecendo. Graças a Deus a gente não ficou sem o prédio ainda. Mas se a gente... não vai. Mas se a gente ficar sem... Ele não ficou sem prédio, que nós usamos o prédio dele. Então, isso é uma coisa extraordinária. Igreja em célula, igreja das duas asas, igreja em célula, uma igreja que prioriza relacionamentos além da realização dos programas. Pastor
Robson Alves. Queridos, a questão da igreja, a definição que foi dada pelo pastor Everton, pelo pastor Maurício, são essencialmente maravilhosas. E eu só quero complementar dizendo que a igreja, na nossa igreja, nós chamamos de pequenos grupos, né? Até um fato histórico: a visão celular foi demonizada no Brasil, foi demonizada por muitos anos, e eu vou falar aqui em nome da minha denominação, né? Principalmente na nossa denominação, Assembleia de Deus, a gente olhava a visão celular com muito maus olhos, por coisas que foram criadas, inventadas e mal informadas. Nós temos um péssimo hábito, quando eu digo nós, é o ser humano de modo geral. A gente ouve as coisas, mas não busca saber de fato a essência. Então, demonizaram a visão dos pequenos grupos ou da visão celular, e muitas pessoas, sem nem ao menos saber o que é, já reprovavam. Na nossa igreja, a gente passou a chamar de pequenos grupos, porque só ir falar em célula já era um problema. Então, a gente não conseguia implementar o nome célula. Mas é a mesma coisa, a gente viaja por aí, cada igreja. Eu fui ministrar numa igreja de São Paulo, a igreja Batista Água Viva, interessante, e ele chamava os pequenos grupos dele de H2O. Cara, sensacional, sensacional. Então, só para finalizar, na minha opinião, de tudo que foi já dito aqui, eu quero acrescentar que a igreja em células, na minha opinião, é a melhor forma de nós cumprirmos o ID de Jesus, na minha opinião. Não estou dizendo que as igrejas que não atuam em células, que elas não estão cumprindo o ID de Jesus. Tanto é que durante muitos anos eu vivi um evangelho de conquistas, ganhávamos muitas pessoas, perdíamos muitas pessoas. E eu tinha muita dificuldade de encarar essa realidade. E eu então comecei a visitar igrejas no Brasil inteiro para entender o processo de crescimento de igrejas. E eu descobri igrejas enormes que não usam células. E descobri igrejas enormes, muito grandes, crescentes, que usam a visão celular. A minha conclusão particular, e foi por esse motivo que eu decidi mergulhar de cabeça na visão celular. Naquela época eu viajei, irmãos, eu não ouvi falar, eu fui ver. Eu fui nas maiores igrejas do Brasil que eu ouvi falar da visão celular. Estive lá de perto com os pastores, vendo a igreja, vendo a dinâmica, e descobri, irmãos, que grandes igrejas maravilhosas, estão fazendo um lindo trabalho, possuem grandes pastores influentes, pastores com a capacidade em Deus poderosa, pastores que têm uma unção sobrenatural. E eu também fui em igrejas que os pastores que investiram na visão celular talvez não tivessem as mesmas habilidades, a mesma eloquência que alguns pastores que eu conheci em igrejas muito grandes. Mas uma coisa é certa, eu também descobri que as igrejas em células, elas cresciam independente do pastor. E as igrejas cujo pastor era uma pessoa muito influente, e existem, glória a Deus por eles, são homens de Deus. Quando o pastor, por algum motivo, parte para a eternidade, ou muda de cidade, ou muda de igreja, meu irmão, a igreja afunda. Por quê? Porque ela está fundamentada naquele pastor? De certa forma sim, porque a gente tem essa necessidade de se inspirar em pessoas. Então, quando você encontra um pastor que é influente no Brasil todo, você se inspira nele, obviamente, isso aí, não há mal nenhum nisso. Mas eu vi que a igreja cujo pastor era muito influente, e a igreja era muito grande, a minha maior preocupação foi, quando esse pastor partir, por algum motivo, ou partir para a eternidade, ou mudar de cidade, ou acontecer alguma coisa, como fica essa igreja? E eu conheci igrejas que o pastor tirava férias, e quando ele voltava, a igreja tinha crescido mais ainda. Por quê? Porque a igreja, ela é viva na visão celular. Ela precisa do pastor? Claro que precisa, mas ela está vivendo, está gerando aquilo que o pastor Everton falou aqui com muita propriedade. Ela está gerando vida porque ela está exercendo o seu sacerdócio. E isso foi dado a todos nós. Todos nós que aceitamos a Jesus Cristo recebemos essa missão. A missão de cumprir o ID não é dos pastores. A missão de cumprir o ID é de todo aquele que reconhece Jesus como seu Salvador. Então eu louvo a Deus, porque a visão celular é devolver à igreja o sacerdócio da conquista de vidas, que pertence à igreja. Você pode aplaudir Amém? Jesus por isso? É isso. Agora, um dos privilégios que eu tenho de estar sentado à mesa com esses caras é que eles dividem algo, né, compartilham algo em comum. É que tem um desejo absurdo por Jesus. Isso é resultado de uma intimidade
que eles fazem no quarto deles, as portas fechadas. E eu queria falar sobre um tema agora, partindo para o segundo tema, e eu queria que você anotasse isso no teu coração, que é importante, né? Eu preguei na semana passada numa igreja aqui na ilha, e eu falei sobre uma questão de um relacionamento com Deus e com a igreja que não é emocional, ele é intencional. E tudo que a gente faz nas células, não só no crescimento, como na estrutura, tem que ser intencional. Então você imagina o seguinte: se entre nós aqui tem um engenheiro químico que conta da sua profissão com paixão, isso de alguma forma incendeia o nosso coração. Pode passar até pela nossa cabeça, de repente fazer engenharia química, mesmo que você seja de humanas. Isso acontece na célula. Quando você é intencional e é resultado de um relacionamento pessoal com Jesus, a tua célula, ela dá uma bombada, ela dá uma inflamada. E eu queria perguntar para vocês três o seguinte, começando com o meu pastor de novo, sobre experiências pessoais que você teve na célula lá atrás. Como é que você foi incendiado? E como é que você partilha na tua célula lá dessa chama que arde, né? Como é que é o resultado disso como experiência pessoal? A minha experiência pessoal com igreja em células começou com o pastor Josué. É uma pena que ele não está aqui ainda para escutar. Eu me lembro que quando eu me decidi pastorear, que foi uma luta muito grande, eu não queria pastorear e tal, mas eu entendi que Deus tinha isso para a minha vida. Eu tinha duas coisas que o Senhor colocou no meu coração, que eu precisava de uma... Alô? Aqui? Que eu precisava de uma boa camisa e eu precisava de uma boa aliança. O que é uma boa camisa? Um lugar, isso hoje eu defino como visão, que eu me encaixaria e concordaria com tudo. E uma boa, com tudo, com a maioria, a maior parte. E uma boa aliança são pessoas que são servos de Deus, que andariam em aliança, em equipe. E o pastor José me chamou para almoçar um dia, e eu fui conversar com ele, e ele falou assim: você tem que entender um negócio, cara. E ele falou para mim isso, ele estava no gabinete dele, ele me levou no banheiro, ele encheu o copo, e ele falou: aqui ó, a gente está pregando evangelho, ó, e está enchendo o copo. E ele falou no modelo tradicional, e ele furou o copinho embaixo assim: a gente prega em cima, mas os caras escapam embaixo. A gente prega em cima e os caras escapam embaixo. A visão celular veio, ele colocou um esparadrapo assim, o copo, pum, para secar embaixo. E todo mundo pode ser salvo e ser impactado pelo evangelho. Eu achei aquilo, lógico, óbvio. Eu vi o que estava acontecendo lá na atitude, na sede, eu falava: uau, alguma coisa tem. E eu comecei a frequentar. Eu falei assim: olha, eu quero ver se esse negócio de verdade mesmo só tem a ver com número, né? Porque essa é a coisa que a gente não pode ser nem numerolatra e nem, como é que é o outro? Numerofóbico, né? É isso aí, porque não adianta, o evangelho ele produz frutos, mas a gente não pode só dizer que os frutos são os números. E eu comecei a frequentar a igreja Batista Atitude para ver se era aquilo mesmo. Eu frequentei, eu falei assim, o pastor José me fez um convite e eu falei: eu não quero. Eu não estava com aquele negócio de pastorear ainda. Na segunda vez que ele falou comigo, eu disse: eu não quero. Na terceira vez, ele foi insistente. Eu falei assim: eu quero. Chegou. E aí? Quer botar? Na terceira vez eu falei: eu quero conhecer. Fala, Neander. Eu quero. Falando mal de mim aí, meu irmão? Você chegou na hora que eu falei mal. E aí o que eu fiz? Eu falei assim: se for assim, eu quero conhecer a liderança da igreja e tal e tudo mais. E toda quarta-feira eu ia lá e conversava com o líder. Até uma hora que eles falaram assim: cara, você já conhece a estrutura, mas a nossa igreja não é essa estrutura. Você tem que ir para uma célula, qualquer célula. Vá para qualquer uma. E é tão legal, porque eu pegava no nosso aplicativo que a gente tem de célula. E é muito bonito que eu vou falar para vocês agora, gente. Não por mim, mas por algo que vocês vão entender no final. Eu pegava um aplicativo de célula assim, pegava uma célula da nossa igreja e eu ia. E eu chegava lá, gente, eu peguei célula de gente muito rica, peguei célula de gente muito pobre, peguei célula de gente muito inteligente e de gente que nem sabia ler. Mas tinha uma coisa que não faltava nenhuma delas. Número 1, comida. A gente ganha pela boca. Número 1, comida. Número 2, no final, eu não ficava num canto. Alguém ia vir e falava comigo, e me abraçava, e me beijava. Número 3, no dia seguinte ou naquela noite, o líder de célula entrava em contato comigo no WhatsApp e perguntava: pô, que legal que você teve aqui, cara. Nem sabia quem eu era.
cara, sabe que semana que vem você vai poder estar aqui? Eu falei, pô, não tem como, cara. As pessoas me amam. E eu fui parar na célula desse homem que está aqui, ó. Fica de pé, Neander. O Neander foi meu líder de célula. Esse homem que está aqui foi meu líder de célula. Eu ia daqui para lá, para Taquara? Freguesia. Eu ia daqui para freguesia, era um chão. E eu chegava lá 30 minutos antes, 15 minutos antes de vez em quando. Estava a esposa dele, Roberta, cuidando de 2 novas convertidas, fazendo um discipulado antes com aquelas meninas. Eu falo, cara, tem um negócio diferente aqui. E o Neander é um rapaz que assim, fala muito bem, mas super assim, discreto. Mas meu irmão, abraçava todo mundo. Mas dava comida para todo mundo levar para casa, porque a gente ganha o povo pela boca mesmo, gente. É isso mesmo. Sabe aqueles bolos que sobra? Dá para os visitantes. Gente, olha só. Depois eu multipliquei a célula do Neander. E aí lá em casa a gente começou. E a gente até hoje não tem um tempo, vocês sabem disso, eu não quero contar sobre isso, mas eu quero enfatizar uma coisa que para mim é a coisa mais marcante da célula. Porque nós ganhamos, gente, marquem isso, nós ganhamos as pessoas para a gente. E elas que querem Jesus depois, a gente ganha elas para a gente. Esse é o nosso principal objetivo. Gente, eu comecei a pastorear, hoje eu pastorei uma igreja. Esse cara aqui que está aqui, que é o meu líder de célula, esse cara aqui me manda mensagem até hoje, perguntando como é que eu estou. Até hoje. Isso aqui é um pastorzão. Eu nem sabia que ele ia vir hoje. Não sabia que ele ia vir hoje. Chegou na hora boa para dar ilustração, né? A coisa que mais me marcou na célula, gente, é pessoas comuns. Que o Neander não é uma pessoa comum, não. Mas pessoas que entendem como o apóstolo Paulo falou: em nada eu tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra a carreira que me foi estabelecida desde o início da fundação do mundo. Pastor Josué, seja muito bem-vindo. A gente está numa rodada de perguntas aqui para compartilhar uma experiência pessoal com a célula. A gente falou sobre o conceito de igreja em célula, como é que isso funciona. Cada um deu uma opinião incrível aqui, que eu já vou anotar quando chegar em casa. E eu queria que você compartilhasse com a gente do ponto de vista de uma experiência pessoal e não conceitual. A importância não só de você inserido numa célula lá atrás, mas você hoje liderando um grupo de células. Qual a tua experiência pessoal com célula? E por que você escolheu ser pastor de igreja em célula? 2 coisas. Eu vou relatar uma situação que eu vivi na minha primeira célula na Barra da Tijuca. Não era da minha casa, depois eu abri na minha casa, mas teve uma antes da minha casa. Uma senhora, um dia na célula, no compartilhamento, ela disse que ela tinha um sonho quando era criança, que era ter uma boneca. E um dia ela ganhou uma boneca. Só que ela não tinha entendido que a boneca era de papelão. Então ela foi dar banho na boneca. E a boneca desintegrou. E a boneca morreu na mão dela. E ela pegou a boneca e ela tentou enterrar a boneca, esconder a boneca numa palha que tinha lá na fazenda que ela morava. E ela contava isso na célula, muito emocionada. E outro dia, na célula, ela falou que ela acha tão bonita aquelas caixinhas de bailarina dançando, aquelas caixinhas de música. Beleza. Chegou o dia do aniversário dela. Nós estamos no aniversário dela, uma senhora muito simples. Ela trabalhava na casa de uma idosa lá na Barra da Tijuca. E aí a célula vai, a festa é para você, e bolo, e refrigerante, ela está normal. Lá pelas tantas, a célula dá um presente para ela. Uma caixa, ela abre. Ela tira a caixinha de dentro. Ela não está entendendo. Quando ela abre a caixinha, sai uma bailarina e começa
a dançar na frente dela com aquela musiquinha ao fundo. Cara, naquele dia eu entendi que é célula. Ela chorava, quase que gritando. Houve um rompimento de uma fissura emocional lá de trás. Houve uma restauração, e ela chorava, e ela gritava: a minha boneca, a minha boneca. E a célula veio e abraçou ela, e a gente só demonstrou amor, não falou nada, Maurício, a gente só abraçava ela. Todo mundo emocionado. E aí naquele dia eu falei: cara, qual é o poder da célula? É o poder de curar a alma de uma pessoa que na sua infância teve uma dor, e o amor da célula fez essa mulher se sentir amada e transformar o que foi um trauma agora num momento de alegria, num momento de se sentir amada e valorizada. Então, o que acontece com a visão celular? Eu não posso, Maurício, tirar de nossa vida a responsabilidade do que é pastorear. Pastorear é muito sério. Uma decepção de uma pessoa, ela nunca mais volta para o Evangelho. Uma pessoa que não é cuidada na igreja, bem cuidada, quando ela vem e aceita Jesus, e você nunca mais vai ter a chance de falar com ela de novo. Uma pessoa que não teve uma atenção na igreja, e ela pode nunca mais procurar a igreja. Então, eu quando fui para o ministério, eu fui querendo resolver isso, como cada um de vocês aqui. A gente vai querendo salvar a vida de todo mundo, resolver o problema de todo mundo. E aí eu fui para Ipatinga. Cheguei em Ipatinga, eu não falava não para ninguém. Pastor, o senhor pode ir lá me visitar? Posso. Pastor, o senhor pode ir lá meu irmão que está doente? Posso. Pastor, meu papagaio não está bem, pode ir lá? Posso. Eu queria abraçar tudo, fazer tudo. Eu não tinha visão celular. Eu estava acostumado com um sistema em que o pastor, ele faz enterro, ele faz casamento, ele faz 15 anos, ele faz as visitas, ele faz gabinete, ele ajuda nos casamentos todos, ele participa de tudo quanto tem encontro das senhoras, dos homens, e ele participa de todas as reuniões de aniversário dos corais da igreja. Eu faço tudo. E quando eu fui lá, e eu muito determinado, que sempre fui, eu quase morri. Com 6 meses de ministério, falei: meu irmão, deu ruim aqui. E pior de tudo é o seguinte, que eu marcava 4 compromissos no dia, aí chegava num, aí atrasava um pouco, aí chegava no outro, a pessoa atrasava, aí quando chegava no 3º ou 4º compromisso, eu chegava atrasado, ainda tinha que ouvir assim: ê pastor, ê pastor, relógio tá bom não? Eu falei: cara, eu me matando ainda tenho que ouvir desaforo. Eu fui consultor há muito tempo. Então, melhorar processos de empresas era a minha vida. Eu falei: o processo pastoral na minha vida estava uma porcaria. E outra frustração que eu tinha, fazia o apelo no domingo, aí decidia um monte de gente, na hora do batismo, que nem salário de professor, né? Eu falava: caramba, cara, não dá. Foi nessa hora que eu procurei alguma coisa que resolvesse isso. Aí eu soube de um pastor, tem até gente ali que era ovelha dele, que era o pastor da igreja de Acari. Pastor, como é que era o nome dele mesmo? Joselito Sena. Aí eu, que discipulado, peguei o Joselito, levei lá em Ipatinga. Falei: meu irmão, me ensina esse negócio aqui. Aí o Joselito foi lá e ensinou: olha, quando a pessoa se decide na igreja, a gente faz um acompanhamento com ela, assim, faz essa revistinha. Falei: pô, beleza. Eu assumi em abril, isso foi em dezembro, dia 5 de dezembro, o Joselito foi lá. Aí eu comecei a investir naquilo. Eu treinava as pessoas durante a semana para eles fazerem com os novos convertidos. Eu treinava e eles faziam.
E a gente começou a ter uma melhor de batismo. Mas e o povo da igreja? Continuava tendo que cuidar do povo da igreja. Foi aí que eu descobri a visão celular através de alguns, como é que eram? Tinha um nome, módulos do Ministério Igreja em Células do Roberto Lai. Aí eu saía de Patinga e ia até Belo Horizonte. Quando eu vi aquilo, eu falei, opa, aqui tem uma coisa que dá pastoreio. Porque eu já tinha ido no Armando Bispo saber sobre rede ministerial. Eu já tinha visto todo o processo de evangelização por escola bíblica. Esqueci o nome do cara. Eu já tinha visto um monte de processo de discipulado. Cara, quando eu vi isso, falei assim, cara, esse é o empoderamento da igreja para que o pastor viva, não morra e as pessoas sejam bem cuidadas. Então hoje, se você me perguntar, você acha que dá para pastorear sem célula? Não. Ué, mas tem igreja que é sem célula, igreja que não consegue pastorear. Ué, pastor, não consegue. Um homem não pastoreia 100 pessoas. Um homem não pastoreia 100 pessoas. A filha está namorando um vagabundo. O outro, a mãe está doente. O outro, o casamento não está bem. O outro está desempregado. O outro está com a dívida, não sabe o que fazer. O outro está em depressão. Irmão, qual pastor que consegue cuidar das necessidades pessoais semanalmente de uma membresia de 100 pessoas? Impossível. Então por isso que Jesus falou, portanto, ide, fazei discípulos. O que é fazer discípulos? É cuidar? É evangelizar? É orientar? É aconselhar? É visitar quando está doente? Isso é pastorear. Então o chamado de Jesus é para todo mundo ser pastor. Amém. E o desafio é gigante, e eu queria falar sobre benefícios e desafios para vocês dois agora. Só que antes disso, a gente está streamando essa conferência. Então você pode acessar o canal do YouTube, o canal da igreja no YouTube, e compartilhar nos teus contatos aí bem rapidinho o que está acontecendo aqui. Porque se eu fosse você, tivesse desse lado aí, estava com papel e caneta na mão, enfim, um bloco de notas no smartphone. Agora eu queria perguntar o seguinte, sobre desafios e vantagens, né, e benefícios que a gente tem nesse modelo de igreja em célula. Você estava falando sobre números aí, ou seja, número é um reflexo só do relacionamento, é só uma abinha da consequência daquilo que a gente está vivendo e fazendo. Eu queria começar contigo, o que você está vivendo de benefício, mas não deixa de falar dos desafios dessa posição, de uma igreja em célula. Então, os números são nossos aliados, né? Os números são nossos amigos, eles são nossos companheiros. Quem tem medo de números é arrogante, prepotente, que não consegue se olhar no espelho. Então, como é que você vai saber se você está bem? Você vai ter o resultado do seu exame de sangue, ali vai ter a quantidade de números. Então, os números, eles são amigos, alinhados. A gente tem que parar, né, de ter medo de olhar para os nossos números. Por isso que anualmente a gente voltou a festejar, celebrar, e se não for multiplicação, a gente vai celebrar a manutenção, porque os nossos números são amigos. Eu fui para a igreja em célula em 2007, fiz todos os módulos de 1, 2, o pastor Reinaldo está aqui, o pastor Reinaldo trouxe o pastor Roberto lá. Cadê o Reinaldo? Eu vi o Reinaldo lá atrás. Tive um encontro com o Roberto aqui, ele discipulou essa nação há anos atrás, onde eu fui conhecer o Vida Vitoriosa. Fiz 23 Vidas Vitoriosas com a minha esposa, meu pai está aqui, líderes na época da Igreja Batista Zona Norte, onde eu fui pastor de jovens. Então, mas eu migrei, aprofundei na perspectiva da visão celular. Quando eu fui para o seminário, eu fui, a partir da leitura do texto, ver o que era a eclesiologia bíblica, e com todo carinho e respeito à história, até porque sou pastor, devo tudo que eu sou aos batistas. Uma coisa diferente, uma coisa é eclesiologia batista, outra coisa é eclesiologia bíblica, e as duas coisas às vezes conversam, às vezes não. E aí eu falei assim, não, dá para continuar sendo batista, confissão doutrinária, carteirinha da ordem, está tudo certo, mas dá para repensar isso. Então o grande desafio é ver as pessoas migrando para a eclesiologia bíblica. Eu acho que esse é o grande desafio, né? Quando é que a transição termina? A gente começou aqui há 10 anos, estamos no terceiro ciclo da transição. Fomos uma igreja com células,
com ênfase em célula, em ênfase EBD. Depois vivemos um tempo de igreja com células. Nos 95 anos desse ano, a gente inaugurou o terceiro passo. Quando é que a transição termina? Nunca, porque a gente transiciona pessoas e não uma visão. Então, pessoas precisam ser transicionadas para aquilo que o pastor Josué falou, precisam pastorear. Chegou em algum momento que eu me vi assim, eu sou pregador deles, e no final do culto eles me chamam de pastor, e a gente precisa pastorear, e isso é algo revolucionário. Os desafios são esses. Os benefícios são de você voltar para o sacerdócio universal, de você cumprir com aquilo que você pode fazer, de você ver as pessoas, o Espírito Santo, que não é pentecostal e nem tradicional. Amém, irmãos? O Espírito Santo não é tradicional e nem pentecostal. O Espírito Santo é Deus. E quem tem o Espírito Santo não tem jeito, tem que pastorear, tem que cuidar do seu jeito, a melhor maneira. E eu acho que o crescimento da igreja celular, quantas igrejas hoje nós temos no Brasil que estão explodindo sem célula? Você vê muito aí o movimento neopentecostal na televisão e tal. E foi que alguém que falou aqui, o Robson, né? E depois que o fulano ruir, como é que termina? Tudo centralizado na pessoa. Na igreja em célula, você é liderado por um monte de gente. Pastor, que é talvez o desafio dos pastores, o pastor gosta de controlar. Eu ouvi uma palavra de Deus, né, lá em Belo Horizonte: ou você cresce ou você controla, que é a igreja de Jesus. Então a gente gosta de controlar, a gente não tem que controlar nada, a gente tem que treinar, aperfeiçoar, tá pronto. A minha monografia foi em cima disso. Então desde 2007 eu lidero célula. Infelizmente me afastei um pouco por questões que Deus sabe, mas de 1 ano e meio para cá a gente retornou com essa visão, e a gente está celebrando hoje não um crescimento de números, mas uma multiplicação de uma unção que está levantando pessoas que às vezes se julgavam normais e hoje estão cuidando de pessoas. E o crescimento da igreja celular, a gente pode dizer, na maioria dos casos, que ele é saudável. Eu tive nos 10 anos de ministério de Josué, ainda antes no antigo templo, né? Eu recebi lá um bem casado, que a igreja fez, né? Era: eu sou bem acompanhado. Se hoje está grande, naquela época eu achava gigante, hoje está de 27 a 27 mil pessoas. Ou seja, a pessoa da atitude, né, Central da Barra na época, com um pastor se sentia bem acompanhado. Célula é um negócio extraordinário. Chegou um casal aqui, eu vou honrar. Eu tenho um casal de líderes nessa igreja, eu não vou dar o nome, mas as pessoas da célula vão saber. Eu estava na multiplicação da célula e aí uma pessoa foi dar um testemunho: pastor, eu queria agradecer o meu líder, porque o dia mais difícil da minha vida foi o dia que a minha avó morreu, e os meus líderes ficaram com o meu filho para eu ir sepultar a minha avó. Eu não estava nem sabendo que a avó morreu. O líder, a célula, pastoreando, cuidando. Provavelmente se eles não tivessem célula, ia viver aquela dor assim: poxa, minha avó morreu e ninguém me ligou, pastor não quis saber de mim. Fica isso. Eu acho que a célula traz um crescimento saudável do discipulado cristão que não é abandonado. Deixa eu só completar, desculpa, um negocinho bem rapidinho, em relação a sepultamento. Rapaz, acho que uma das coisas mais bonitas da igreja celular é o pastor que tem que chegar fazer um sepultamento. Tem um padrão. A gente chega lá, pelo menos o líder de célula da pessoa está lá. Cara, eu abraço o líder de célula e falo: muito obrigado. Isso me constrange profundamente. E a célula que se reveza para ficar com a pessoa no pós-enterro? É impressionante. Já ligou pro fulano? Vai lá hoje você, amanhã eu vou. Tu vê que a própria célula que cuida, ela se organiza como um organismo que ama. De novo, não é emocional, é intencional. O pastor Robson, eu faço mais uma propaganda para quem não assistiu esse episódio. O próximo episódio, o pastor Josué, você não pode negar um convite desse público a participar do podcast. Mas o pastor Robson, ele fala isso, ele fala assim: olha, de manhã a gente estava no nascimento de uma criança, à tarde eu estava no almoço, no meio da tarde eu estava resolvendo um problema na igreja, depois eu visito, você falou isso também, e à noite eu estava no sepultamento, depois eu volto para cultuar. Então assim, eu não sabia como é que eu mantinha meu emocional no dia, mas de manhã era uma felicidade, à tarde era um papo sério, depois era planejamento, depois era tristeza. Agora,
essa relação de benefício, né, e desafios que o pastor Maurício falou, você vê que o desafio ele acaba ficando muito pequeno, apesar dele de ser denso, diante dos benefícios, porque você vive intencionalmente. E você falou isso na célula e me marcou muito, dessa trajetória de emoções assim, intencionais. E corrobora muito com o que você falou, né? Essa visão descentralizada de Jesus é que todo mundo ama todo mundo, de maneira intencional, a partir daquilo que compreende de Jesus. O pastor Everton falou uma coisa também que me marca, que é exatamente o que você falou. Ele falou assim, na célula não tem um protagonista, mas ela não acaba aí. Então, de repente, você que não fala de maneira eloquente, ou você que não tem uma voz bonita para cantar, você também tem seu papel dentro de uma célula. Então, por exemplo, eu sou noivo de uma mulher chamada Bruna, ela é uma pessoa incrível e ela não tem um discurso como o meu, mas quando ela olha ou abraça, o pastor ela também sabe, é um negócio surreal, assim, a pessoa chora nela, assim, é simples. Então a maneira dela, o evangeliquez dela, porque ela gerou um relacionamento com Jesus a portas fechadas sozinha, causa um impacto celular, que cada um tem uma função dentro dessa célula. Todo mundo pode pastorear dentro de uma célula, se relacionar, que é o caso desse exemplo que a gente deu agora. Mas eu queria que você reproduzisse a partir dessa fala que você teve lá no podcast, os benefícios e desafios de uma visão celular. Eu acho interessante, irmão, eu acho que cada pastor aqui já deve ter vivido algumas coisas que eu já vivi várias vezes. Você dá uma oportunidade para um membro da sua igreja, vai no altar da igreja, começa a contar um testemunho, e a pessoa começa a dizer que estava doente, que passou por uma tribulação, e você como pastor, né? Caramba, nem soube. Aí de repente a pessoa termina o testemunho dizendo assim, mas o pessoal do meu PG, da minha célula, abraçou. Eu falo, graças a Deus, porque isso é sensacional. E irmãos, uma das coisas mais preciosas, né, de tudo que já foi falado aqui, quero acrescentar algo assim, realmente a gente vive, o pastor ele vive, como eu disse lá, acho que todos nós já vivemos isso. De manhã você está, às vezes, fazendo um sepultamento. De tarde você está fazendo um casamento, e à noite você tem que pregar para a igreja, com maior vontade, aleluia, glória a Deus. Enfim, você vive essas emoções. Eu me lembro que o PG, a nossa igreja, ela nasceu com 17 pessoas, num pequeno grupo assim, reunidos. E uma das coisas mais lindas que eu vejo nos pequenos grupos é a descoberta de novos talentos. Pessoas que eu costumo dizer, são os improváveis. Deus usa improváveis. E eu me lembro que quando a gente começou, éramos 17 pessoas, contando eu e a minha esposa, tá? E aí aquilo que o pastor Josué começou a falar, irmãos, vai dando uma liga. Você vai começando a gerar uma liga entre as pessoas, um relacionamento tão intenso. Quando você vê, a gente atrai pessoas para isso. Esse clima, ele é atraente. As pessoas querem fazer parte de um ambiente assim, que é como o pastor Ebiúbe fala, né? O purê de batata mesmo, você fica misturado, você já não sabe quem é quem, não é só junto, a gente se mistura. E eu me lembro que o grupo começou a crescer, e eu falei, cara, isso vai virar igreja, né? Está crescendo muito esse negócio. E quando a gente estabeleceu que daria esse passo, aí eu fiz uma oração, fui para o Jardim da Oração aqui, aquele lugar do Jardim, quem conhece o Jardim da Oração aqui na ilha? Aí eu fui para lá, irmãos, eu comecei a orar, Jesus, manda obreiros, Jesus, levanta pastores para estarem comigo, Senhor, levanta. Irmãos, o Espírito Santo falou exatamente assim comigo, todos os obreiros que você precisa eu já te dei. Eu olhava para o lado, olhava para o outro assim, falava, Senhor, eu estou me sentindo ali babar os 40 ladrões. Só gente com problemática, irmão, só tinha gente com problema. Talvez eu fosse o pior deles. E eu vou dizer para os irmãos, passados esses anos, a nossa igreja cresceu bastante. Essas pessoas que começaram a igreja comigo, hoje são os meus pastores, são os caras que estão do meu lado, pastoreando a igreja com mais de 1.500 membros. As pessoas estão pastoreando. Aquelas pessoas que lá atrás estavam mega problemáticas e que nem se viam nessa condição, e aquilo que nós falamos aqui no início do nosso bate-papo, queridos, é o sacerdócio sendo devolvido à igreja. E eu louvo a Deus porque estão aqui comigo hoje, estão sentados aqui. Eu estou vendo para alguns aqui que estão comigo desde o início. Hoje são os meus pastores, estão do meu lado pastoreando a igreja, que cresceu bastante. E eu olho para isso e vejo a beleza da igreja em células, como a gente descobre talento. De vez em quando a gente está lá na igreja precisando de uma determinada atividade, e alguém diz assim, não pastor, lá na minha célula tem uma pessoa
que tem esse talento. Meu irmão, a gente descobre talentos. E uma coisa que eu descobri, irmãos, a igreja não é uma monarquia. Eu não sou filho de pastor, não sou neto de pastor, não sou bisneto de pastor. A minha família, ela se converteu, eu sou a primeira geração de pastores. Nós temos hoje um monte de pastores, meus irmãos, eu tenho 4 pastores na família. E eu digo para os irmãos, eu louvo a Deus por todas as pessoas que nasceram em berço evangélico, como meu filho. Eu falo para ele, meu filho, você tem um privilégio que papai não teve. E eu digo assim para os irmãos, a gente às vezes, eu achava assim, eu nunca vou fazer alguma coisa tão relevante, porque eu não sou filho de pastor, não sou neto de pastor, não conheço nada disso. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos, a igreja em célula descobre talentos tão preciosos, e que nós percebemos hoje, como Deus usa pessoas improváveis. E o desafio que nós temos, um dos maiores desafios, é quando a igreja começa a crescer, porque ela é inevitável, irmãos, é inevitável. A igreja em pequenos grupos, em células, ela cresce. Se for bem feito, a gente não precisa reinventar a roda. Se for bem feito com amor, com dedicação, a igreja vai crescer, não tem jeito. O desafio é a gente conscientizar todos os nossos irmãos de que esse trabalho de conduzir, de cuidar de pessoas, não é exclusivo dos sacerdotes, dos pastores, que a gente denomina dessa forma. Então, um dos maiores desafios, e quando a gente fala em liderar, a pessoa já até se benze, né? A gente já até mudou lá o nome lá do nosso pastor Josué, fez isso um tempo atrás, eu copiei, gente, coisa boa a gente copia. A gente começou a perceber a mesma coisa, que quando falava, vamos falar, curso de líder, mesmo, tem gente que até se benze, pelo amor de Deus, pastor, não quero isso não. Mas é o cuidar de pessoas, e a gente mudou o nome para poder tirar esse peso de que, não, porque eu não sou pastor, esse negócio de liderar é para pastor. Isso é um grande desafio que todos nós na Igreja da Visão Celular temos. A igreja começa a crescer. Muitos irmãos acham que não é seu papel, não é sua missão, porque se sentem incapazes, não se sentem dignos de ocupar uma função de liderança. Meu irmão, Jesus conquistou o seu coração, entregou a vida por você. Os discípulos de Jesus, eu costumo falar para os obreiros lá na nossa igreja, Jesus poderia ter ido na sinagoga, escolher os melhores homens letrados na Bíblia, mas ele foi na beira da praia pegar um, ele foi na alfândega pegar outro, ele encontrou um outro lá meio revoltado, que era o Zelote, montou um time muito doido, que talvez não desse certo, mas foi esse time que revolucionou o mundo. Então, é um desafio nosso, conscientizar você. Eu sei que você está aqui para aprender isso. Deus tem uma grande obra na sua vida, e você é um influenciador de vidas para mudar essa geração, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor forte. Deus abençoe. Gente, nós começamos 6h04 e a gente vai terminar agora às 7 horas. Faltam 5 minutos, porque tem meia hora de intervalo. A Maria Gomes e a banda já chegaram, eles vão precisar passar. Você vai poder descer, você vai poder comprar a camisa da conferência, em nome de Jesus. E a gente vai ter uma palavra aqui, um conselho, aquele 1 minuto para você deixar um conselho. Mas eu queria fazer uma honra aqui, um destaque muito especial aos nossos pastores que estão aqui. Eu queria pedir que todos os pastores, meu irmão, pastor Roberto Bossoar, pastor da Zona Norte, uma maior igreja em células daquela região, tá rindo, varão? Eu creio. Bênção, tá aqui com a minha cunhada. Queria que você que é pastor Reinaldo, eu citei aqui, pastor Gisele está aqui, pastor Serginho, fique de pé os pastores, por favor, nesse momento. Pastor Cauli, que é da equipe aqui, os pastores, pastor Zé de Jesus, os pastores que eu não sei o nome, me perdoem, os pastores. Uma salva de palmas aos pastores. Deus abençoe, amém. Podem sentar. Eu queria fazer um convite, tem aí na tela, Robson? Café com célula, tem aí? Dia 31 de agosto, nós aqui somos ligados ao pessoal do movimento DNA. Falar em igreja em célula hoje não dá, tem que ser células. E o pastor Lívio Renato, que é o coordenador do Rio, né, eu estou indo para o retiro de coordenadores de conexão com o pastor Paulo Mazzoni agora lá em Minas. Nós vamos estar começando um café que pode ser que se multiplique o Conexão aqui. Então você que é pastor, 31 de agosto, né, é presente da Igreja Batista de Itauá, nós vamos receber todos os pastores para um café com célula. Nós vamos olhar para a vida do pastor, para a vida do líder. Eu não sou pastor, posso vir? De 9 às 11. Paga o que? Nada, você só vai precisar se inscrever. Em breve a gente vai lançar esse link lá. Para os pastores da Ilha do Governo, pastor, não sou da ilha, posso vir? Nesse pode, nesse que é o primeiro. Pastor Lívio Renato vai estar trazendo uma palavra ao coração
de vocês vai ser uma bênção. Café da manhã, 31, tá aí, ó. 31 de agosto, 9 horas da manhã, café e células, né? Você sabe que café é comunhão, né? Corpo, alma, força e entendimento. Fica firme que daqui a pouco a gente vai buscar Deus dessa forma. Então, convidados os pastores, para a gente não terminar falando. Terminou aqui, você que é pai e que deixou o seu filho ali na rede de crianças. Tem gente aqui que deixou o filho na rede de crianças? Levanta a mão. Então, quando terminar, você precisa descer e pegar, tá bom? Porque vai trocar o turno. Difícil ter conferência com criança, mas a gente conseguiu. Então você, nesse intervalo, precisa ficar com ele, leva, compra camisa, dá lanchinho, hambúrguer, pastel, vai na Sal e Luz, na nossa loja, tem livros lá maravilhosos, não sei se você trouxe seus livros, se tiver, depois traz e deixa aqui, a gente vende, para a glória de Deus. Você vai vir esse momento lá, 7h35, no máximo 7h40, você precisa estar aqui. O que a gente preparou do início ao fim vai abençoar a sua vida, então não se atrase. Pastor Josué, Everton, Vitor e Robson, 1 minuto, um conselho para a gente fechar aqui na hora. O momento do Brasil é complexo, o momento do mundo muito complexo. Não sabemos mais se podemos falar a básica verdade. Talvez seremos impedidos de pregar o Evangelho e aí nós vamos saber quem é quem. Nessa reta final, antes da volta de Jesus, a igreja tem uma grande oportunidade de viver o Evangelho que talvez nunca tenha vivido. E isso passa por você. Talvez você seja membro de igreja, frequentador de igreja, mas eu queria te convidar a pastorear, cuidar de pessoas. Mas eu sou idoso. Mas eu sou criança. Mas eu sou adolescente. Tem alguém que você pode pastorear, cuidar, abençoar. Meu conselho é: viva essa experiência. Se eu tivesse mais 10 vidas, seria pastor em todas elas. É a coisa mais nobre da terra, porque você faz aqui e a repercussão é eterna. Bem-vindo, vamos lá. Salomão fala que, lá em Eclesiastes, que a vida é como névoa de nada, passa, tudo é vaidade. A única coisa que a gente faz aqui, que vai ter reflexo na eternidade, é quantos a gente vai ganhar para Jesus e como que a gente cuidou deles. Gente, olha só, eu sou o mais feliz do mundo fazendo o que eu faço, e eu te convido a dizer sim para estar no centro da vontade de Deus, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Gente, paixão pela cidade, acho que a gente tem um privilégio enorme de causar um impacto na sociedade, talvez de uma maneira singular nessa temporada, e através de células. Vocês estão vendo aqui nesse púlpito igrejas diferentes, entre aspas, de denominações diferentes, se juntando, acolhendo. Se você não sabe a história da igreja da Iba da Ilha e da Atos 29 com aqui a igreja do Tauá, então procure saber, porque é um privilégio estar aqui sabendo que a gente está gerando impacto na sociedade. Saibam que nenhuma outra instituição, iniciativa, ONG causa o impacto que a igreja causa na cidade. Olha quanto que a igreja gerou ao longo da nossa história aqui, de receita positiva, né? Enquanto gente, enquanto pessoas, para a cidade. Olha o quanto foi mudado, olha quantas realidades de famílias foram mudadas. Isso vira um ciclo positivamente vicioso. Então, se você não está em célula, você está cometendo um grande erro contra a sua vida e contra a vida de muitas pessoas que hoje agonizam em tristeza porque você não deixou que o Espírito Santo fluísse através de você. Se você não está em célula, vá no balcão que tiver aqui mais próximo, se inscreva na sua igreja ou nessa, para que você faça parte de uma mudança geral, não só confessando as suas deficiências dentro da célula, para que outros se identifiquem, mas também aconselhando pessoas daquilo que você já viveu e deu certo. Deus abençoe vocês. Num podcast a gente ouviu que um especialista de segurança pública disse que o Rio de Janeiro não tem jeito. Quando eu ouvi aquilo, surgiu a conferência Paixão pela Cidade. E eu trouxe o Josué, convite, eu quero agradecer formalmente, porque depois vai ficar difícil, porque ele desagendou um compromisso. Ele está aqui porque é alguém que é apaixonado pela cidade. Eu digo para eles aqui, onde a gente vai hoje, tem um Bradesco, um McDonald's e uma Atitude. E alguém que está ganhando a cidade. Vai vir o Rafael lá do Coroado, a igreja que mais cresce em Guarapari hoje, igreja do Coroado, Rafael Valiante, sepultou um menino em janeiro, está com a faca nos dentes,
ganhando a cidade para Jesus. O Rio de Janeiro tem jeito. O Rio de Janeiro, e o jeito do Rio de Janeiro é Jesus. Mas até aí a gente gosta de dizer. Mas na segunda parte a gente fica, não sei, é o evangelho humanista. O jeito do Rio de Janeiro está em você, porque Jesus mora em você. Conselho que eu te dou: multiplique uma supervisão de células para a glória de Jesus. Irmãos, eu costumo dizer que Deus não muda, mas Ele se move. Está havendo um mover de Deus nesse tempo diferente de todo o tempo que eu já vivi na minha vida. Eu digo isso com muita convicção, porque eu tenho 35 anos, caminhando para 36 anos de vida na fé. Eu sei que tem muita gente com mais tempo do que eu aqui, e muitas vezes a gente fica sobrevivendo no que aconteceu, e a gente rotula Deus, não, porque não pode ser assim, porque sempre foi daquele jeito. Irmãos, até na Bíblia você percebe como Deus vai mudando a forma de tratamento ao longo dos tempos, mas os princípios não mudam. Se você não entender o mover de Deus para esse tempo, você não vai desfrutar disso. Se você não entender, você não vai desfrutar. Eu estou falando aqui para os pastores, muito obrigado pelos pastores que estão aqui, e estou falando para todos os irmãos que estão aqui, nos dando o privilégio da sua presença. Há um mover de Deus, eu creio num mover de Deus muito especial para a nossa cidade, mas em particular que eu creio para a Ilha do Governador, algo sobrenatural. Deus uniu as nossas histórias. Deus não une histórias sem propósito, meu irmão. Deus uniu as nossas histórias porque Ele está ativando propósitos, e eu acredito num novo tempo que o Senhor já startou, e nós temos que entrar no mover de Deus. Não é Deus que tem que entrar no meu mover, sou eu que devo me mover no mover de Deus. Eu preciso entender isso, e eu acredito que Deus está trazendo. Eu acabei de chegar agora de uma outra nação, e eu estou vendo como a visão celular se explodiu pelo mundo. Aquilo que foi demonizado há 2 ou 3 décadas atrás na nossa nação, se tornou hoje uma das mais poderosas ferramentas de conquistas de cidades, porque sempre aconteceu isso ao longo da história. Então, entenda o mover de Deus e se mova no mover de Deus. Deus abençoe cada um dos irmãos em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Aleluia! Nós vamos terminar orando. Quero convidar meu irmão, pastor Roberto. Ele vai fechar esse momento aqui. Ele vai estar clamando ao Senhor pela nossa cidade. Nós vamos orar. Quero pedir licença aos irmãos. Eu vou descer com os nossos preletores aqui. Tem uma salinha reservada, eles vão lanchar ali. Você vai poder descer, e 7h30, 7h40 no máximo. Não chega atrasado não, porque vai ter um vídeo de contagem, logo depois o vídeo de abertura, e a gente está muito feliz com esse tempo aqui. Vamos ficar de pé nesse momento. O pastor Roberto vai encerrar aqui orando, clamando a Deus. Lembrei aqui de uma reunião de oração, eu, Everton e Robson. Everton no piano, como sempre, e a gente ali orando. Depois a gente de joelhos aqui chorando pela Ilha do Governador. Se você não mora na Ilha do Governador, está em tempo de se mudar, porque eu gosto de Barra da Tijuca, irmão, ó. O negócio é Praia da Bica, Praia da Rosa, Praia do Cocotá. Esse negócio de Barra, Recreio, passou. O negócio é aqui, irmãos, para a glória de Jesus. Vamos orar. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado por tudo aquilo que já ouvimos e aprendemos da parte do Senhor nessa noite. Obrigado porque aqui, Deus, há a presença poderosa, viva do Espírito Santo de Deus. Louvamos o Teu nome porque a igreja, ela sempre é vitoriosa, porque ela carrega na sua essência a pessoa do Espírito Santo. E nós cremos, ó Pai, que a igreja, ela, Deus, é a única ferramenta nesse mundo capaz de fazer com que a cidade seja transformada. Nós cremos, ó Pai, que o Rio de Janeiro pertence ao Senhor. Deus, acreditamos pela fé que a nação, ó Pai, será sempre do Senhor. Pai, nós queremos assim orar diante daquilo que ouvimos nessa tarde, para que cada pessoa aqui representada, para que cada membro da igreja seja realmente ali, Deus, um sacerdote do Senhor, aonde estiver, sendo, ó Pai, relevante, Deus, na sociedade, exercendo a sua função, a sua ação ministerial. Pai, em nome de Jesus, nós cremos que nessa geração, Deus, a cidade será transformada. Nós cremos, ó Pai, não por utopia, mas pelo poder que há no Evangelho,
que a tua palavra nos ensina que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem no teu nome, e nós cremos assim que o Evangelho de Jesus será expandido a cada vez mais nessa cidade. Pai, repreenda na autoridade do nome de Jesus tudo aquilo, ó Pai, que o inferno tem tramado contra a cidade do Rio de Janeiro, todas as investidas de Satanás que caem por terra na autoridade que está acima de todo nome, o nome de Jesus, e o nome de Jesus será exaltado na cidade do Rio de Janeiro. Nós assim declaramos a nossa total dependência no Senhor. O Senhor é o Deus desta nação, o Senhor é o Deus desta cidade, e o Senhor é o Deus do bairro da Ilha do Governador. Em nome de Jesus que nós oramos, amém.